Fala pessoal, vamos falar agora sobre o poder constituinte. Semana 1, dia 5 de Direito Constitucional. Coloquei uma caveirinha aqui porque para dizer que esse conteúdo programático de Direito Constitucional está muito mais ligado à formação jurídica para pessoas para cargos, melhor dizendo, que exigem a formação jurídica, ok? Então, caso não seja o teu caso, é bom fazer? É bom. Por quê? Para você até entender o contexto da Constituição Federal é interessante, ok? Então, mas são coisas, como é que eu posso dizer? São assuntos chaves. Você dominando de linhas gerais esses assuntos chaves é importante para o direito constitucional, ok? Coloquei caveirinha aqui porque ele dá uma puxada no nível aí, algumas questões, tá? Mas não se preocupe. Para defensor público, a primeira questão ele vai falar que, de acordo com o STF, é possível o controle judicial de constitucionalidade de emendas constitucionais. Certo ou errado? Certo. Então, uma emenda à Constituição ele pode trazer sim o controle judicial de constitucionalidade. Pode ser declarado inconstitucional uma emenda? Pode. Exemplo, o caput do artigo 39 lá, que foi alterado o regime jurídico único que o STF declarou inconstitucional por inconstitucionalidade formal, certo? Então é possível. Desde que ele ocorra por meio de ação direta de inconstitucionalidade ou da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Tá ok. Arguição de descumprimento de preceito fundamental vai ser um caráter subsidiário, certo? Então, consiste na necessidade de um prévio esgotamento de todos os outros instrumentos possíveis e eficazes para fazer cessar a ameaça ou lesão ao preceito fundamental. Então, é isso aí. Desde que a condição aqui, ó, a emenda haja violação de cláusula pétrea. Então está dizendo que a condição para que ocorra, por exemplo, uma ação direta de inconstitucionalidade é o bastante que ela seja apenas, certo? Desde que é uma condição única, a emenda haja violação da cláusula pétrea. Só isso? Não. Então eu acabei de falar um exemplo aí de uma outra situação de que não é violação de uma cláusula pétrea, perfeito? Vamos ver o que os autores dizem a respeito, o STF. Então ele fala primeiro aqui, o perfil subsidiário da arguição do descumprimento do preceito fundamental se apresenta como medida processual mais adequada para afirmar a constitucionalidade, certo? Então pronto, então a primeira parte está correta. Agora as emendas de revisão também poderão ser controladas tanto em seu aspecto formal. Então aqui, ó, então não é só desde que no aspecto material. Então aspecto formal e o aspecto material. Então o aspecto material é cláusulas pétreas aí que ele não pode ferir, ok? Então veja, desde que a emenda haja a violação de cláusula pétrea, não. Então é uma das condições, mas não é a única. 2. Considerando que a emenda constitucional como manifestação do poder constituinte derivado, é o derivado, não é o originário, porque está tratando de uma emenda, ok? Introduz no ordenamento jurídico normas de hierarquia constitucional, perfeito. Agora, não é possível a declaração de inconstitucionalidade dessas normas, que a gente acabou de verificar que é possível, então, errada a questão, portanto. 3. Diferentemente do poder constituinte derivado, que tem natureza jurídica, o poder constituinte originário, então o poder constituinte originário ele tem o poder político e não jurídico, certo? Então por enquanto está certo, tem natureza jurídica ou derivado, e o segundo tem o que? Natureza política.
natureza política, ok? Mas é só natureza política? É um poder político e não jurídico, certo? Constitui-se como um poder de fato inicial? Sim. O poder constituinte de natureza. Deixa eu estou me perdendo aqui, que o poder, quem que é o inicial é o originário, é dele que ele está falando. Vamos ver, diferentemente do poder constituinte derivado, que tem natureza jurídica, tá, o poder constituinte originário constitui-se em um poder de fato inicial, ok, que instaura uma nova ordem jurídica, perfeito, nova Constituição, mas que apesar de ser ilimitado juridicamente, então não tem limitação jurídica, encontra-se limite nos valores que informam a sociedade, ok? Ok, quais são os limites na órbita política, certo? Então ele tem que verificar aí os princípios do direito natural, moral, ética, os bons costumes aí da sociedade, ok? Então, vamos supor lá que a Constituição Federal traga lá, uma nova Constituição Federal traga aí, por exemplo, a ideia do incesto, que é o que? Casamento aí de filho com pai, por exemplo. Então, extrapolaria aí os bons costumes da sociedade, ok? Então veja que ele vai encontrar limites nos valores que informam a sociedade, perfeito. Aí estão as definições, é bom você dar uma olhada depois aí também. Quarta questão, desde que observe a cláusula de reserva de plenário, os tribunais podem declarar a revogação das normas legais. Veja, normas legais anteriores à Constituição com ela materialmente incompatíveis. Ocorre declaração de revogação? Resposta: não, não ocorre a declaração da revogação, perfeito? Então elas vão ser pré-constitucionais, então apenas exigido um juízo negativo da recepção, perfeito, só isso. Então não vou declarar se eu for declarar, significa a revogação, significa que eu estou me debruçando, estou fazendo trabalhando como se uma ação direta de inconstitucionalidade estivesse sendo ocorrido nesse momento, ok? Então veja, o STF vai falar o quê? A norma cuja incidência teria sido afastada possui natureza pré-constitucional, a exigir, como se sabe, um eventual juízo negativo de recepção por incompatibilidade das normas constitucionais supervenientes, não um juízo declaratório. Então não é um juízo declaratório de inconstitucionalidade para o qual se importaria certamente a observância de cláusula de reserva de plenário. Então não é o que? Não é um juízo declaratório, não é que nesse caso exigiria aí reserva de plenário, ok? Opa, aqui está o gabarito como certo, aqui é errado. Depois só ajusta aí teu material. 5. O poder constituinte derivado decorrente. Isso aqui, quando ele fala derivado, é da Constituição Federal. Quando vem decorrente, é de quem? Das Constituições estaduais, ok? Autoriza os Estados-membros a estabelecerem suas constituições estaduais, perfeito, disposições que, embora não estejam previstas pela Constituição Federal, complementem-a, certo? Certo, não precisa estar prevista na Constituição Federal, desde que não a contrarie. Mas aqui não está dizendo isso. Então, aqui que ele está trazendo, regra geral, não está previsto, mas vai complementar. Perfeito. Questão correta, portanto. Pedro Lenz vai falar que o poder constituinte derivado decorrente, assim como o reformador, do originário, e por ele é criado
por ele criado. Então isso aqui é importante, cai em prova isso aqui. Então o poder constituinte derivado decorrente, ele é criado pelo originário, certo? Então o reformador também é criado pelo originário também, perfeito? Então é também jurídico, encontra-se os seus parâmetros. Agora, ó, é jurídico ou decorrente, porque ele vai ter que obedecer à Constituição Federal, perfeito? Encontra os seus parâmetros de manifestação nas regras estabelecidas pelo originário. Ok, sua missão é estruturar a Constituição dos Estados-membros. Tal competência decorre da capacidade da auto-organização estabelecida pelo poder constituinte originário. Como veremos ao tratar de Estados-membros no tópico... Ok? Então, beleza. Então, aqui a gente já consegue aí responder a questão. Autoriza, então, poder constituinte derivado decorrente autoriza os Estados-membros a estabelecerem em suas constituições estaduais disposições que não sejam previstas pela Constituição, mas complementem. Então, o poder constituinte derivado autoriza os Estados-membros, autoriza também, ok? Então, é uma questão que você pode até ficar na dúvida assim, mas parei, não é o poder constituinte originário que autoriza os Estados-membros a estabelecer suas constituições estaduais, disposições que, embora sejam previstas, não estejam previstas pela Constituição e complementos, estaria também correto. Então o examinador não foi bem técnico nessa questão aí e considerou correto, ok? Mas caberia até recurso. Sexta, considere que por emenda constitucional tenha sido expressamente revogada a previsão de voto direto, secreto e universal e periódico. Isso daqui é cláusula pétrea, aqui não pode. Que em seguida a nova emenda tenha estabelecido o voto censitário, que é aquele voto de acordo com alguns critérios econômicos e aberto. Então isso aqui não poderia. Nessa situação, as mudanças efetivadas, apesar de questionáveis socialmente, estão de acordo com o ordenamento constitucional brasileiro vigente? Não. Consultor legislativo. Ó, então para você ganhar 30 conto aí, cai uma questãozinha dessa aí, fica tranquilo para você. Questão 7ª. O poder constituinte originário tem o condão de instaurar uma nova ordem jurídica, ok, por meio de uma nova Constituição ou mesmo de um ato institucional. Questão correta. Não é a nomenclatura que vai condicionar ou vai validar o que o poder constituinte originário vai trazer aí na ordem jurídica, ok? Então pode ser uma Constituição ou mesmo um ato institucional. Para quem está com saudade dele, aí ó, Michel Temer. Ressalte-se que a ideia de que surge um novo Estado a cada nova Constituição provenha ela de um movimento revolucionário de Assembleia ou de Assembleia Popular. O Estado brasileiro de 1988 não é o de 1969, nem o de 46, o de 37, de 34, de 1891 ou de 1824. Historicamente é o mesmo, geograficamente pode ser o mesmo, não é, porém, juridicamente. Cada manifestação constituinte, editora de atos constitucionais como Constituição, atos institucionais, está aqui a resposta, ou de até decretos. Veja-se o decreto 1 de 15 de 11 de 1889, que proclamou a República e instituiu a Federação como forma de Estado. Então nasce o Estado, não importa a rotulação conferida ao ato constituinte, então não importa a sua natureza, se decorre de a certeza de rompimento com a ordem jurídica anterior, de edição normativa e em desconformidade intencional com o texto em vigor, de modo a invalidar a normatividade vigente, tem-se um novo Estado. Então,
Resposta: posso ter um ato institucional ou até mesmo decreto, desde que ocorra aí a certeza do rompimento da ordem jurídica anterior. Revoguei a ordem jurídica anterior. Então, pode ser por um ato institucional, pode ser até por decreto, ok? Então, questão correta. Questão 8ª. A nova Constituição desse país não pode ser considerada uma legítima manifestação do poder constituinte originário. Pode parar. Visto que sua autógrafa foi feita sem observância de nenhum procedimento de aprovação pré-determinado. Errado. Então, ele é incondicionado, ok? Poder constituinte originário é incondicionado. Questão 9. O poder constituinte é inicial? Sim. Ele é autônomo? Sim. É incondicionado? Incondicionado e não condicionado, certo? Então, errada a questão aí. Aqui ele tem aqui a definição: poder político e não jurídico, o poder ele é autônomo ou ilimitado. Caiu questão do CESP, já que ele é totalmente ilimitado. Daí o pessoal olhou assim: caramba, mas esse totalmente tá confuso. Não, se ele é limitado, ele é totalmente, ok? Ele é incondicionado, então não está sujeito a nenhuma forma pré-definida. Ele é permanente, então não se exaure com a promulgação da Constituição. Então, a qualquer momento ele pode ressurgir das cinzas e trazer uma nova Constituição. Pode. Por ser limitado, não poderá sofrer controle de constitucionalidade, certo? Então, a questão está incorreta porque ele é incondicionado. Perfeito? Questão última, para nós pensarmos aqui, ó, o poder constituinte derivado decorrente é dos Estados-membros, ok? O derivado é o da Constituição, o decorrente dos Estados-membros. Criado pelo poder originário, ele é criado pelo poder originário? Veja que nós falamos agora há pouco, nós demos ali a definição lá do Pedro Lenz, lá do livro dele, ele dizia que ele era criado sim pelo originário. Então está correto. É imputado às Assembleias Legislativas de cada Estado, às quais cabe estruturar a Constituição dos Estados-membros? Correto. Então, veja, o ADCT da Constituição Federal, os Estados, aqui é quem é? É o poder constituinte originário falando, escrevendo, ó, os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem observados os princípios desta Constituição. Então ele está trazendo aqui a criação, certo? Então ele foi criado pelo poder constituinte originário. Então cada Assembleia Legislativa com poderes constituintes, ó, poder constituinte, então nesse caso derivado decorrente, elaborará a sua Constituição do Estado, elaborará a Constituição do Estado no prazo de 1 ano, contado da promulgação da Constituição Federal, obedecido aos princípios desta, ok? Então ele não é ilimitado, ele é condicionado aí também, ok? Então, assim, correta a questão, terminamos aí a bateria e vamos para a próxima. Um grande abraço e fiquem com Deus.